Ora bem, boa tarde. Passamos ao segundo painel da tarde. É a mesa constituída por alguns dos nossos parceiros institucionais que integravam a Comissão de Acompanhamento do Exit. Depois da intervenção da Margarida Medina Martins há bocado, este painel vem completamente a propósito. Não é? Também eu. Quero renovar naturalmente os meus agradecimentos por estarem aqui hoje e por nos terem acompanhado no percurso deste projeto e sublinhar que é extraordinariamente importante intervir de modo a alterar a cultura vigente na administração central, sobretudo, e na administração local também, e no edifício do Estado. Porque não são só os políticos que são responsáveis. Somos todos responsáveis. E na administração do Estado, a responsabilidade tem de ir desde o político que decide as políticas públicas que vão ser postas em prática até aos executantes. E o que eu sinto e o que eu assisti enquanto funcionária pública durante quase 40 anos é uma tendência para a desresponsabilização. Uma tendência enorme para a desresponsabilização e muitas vezes o receio dos dirigentes e mesmo dos dirigentes políticos de exigirem essa responsabilidade. E, portanto, nós temos de ultrapassar essa fase da cobardia perante aqueles que dependem de nós e da cobardia daqueles que têm receio do que possa vir de cima e avançar para uma outra fase, a fase da responsabilidade. Todas e todos somos responsáveis. Eu devo dizer que antes de vir para aqui ontem, estive a dar uma vista de olhos na missão, objetivos e princípios que norteiam a atividade destas instituições que estão aqui na mesa. E fiquei, de facto, um pouco... Bom, para além da enorme diversidade da abordagem desta questão, há institutos que falam em 17 princípios orientadores, por exemplo. Há outros que se resumem a falar da parte operacional da legislação que cria o instrumento e, portanto, há aqui uma enorme diversidade que eu acho que se calhar conviria repensar um bocado e conviria também adquirir para dentro destas instituições, para além da cultura da responsabilidade, também a dimensão da igualdade entre mulheres e homens, que não está de maneira nenhuma integrada na administração pública portuguesa e no Estado. Aliás, como se vê aos mais diversos níveis, a começar desde logo pelos poderes democráticos, não é? Pelo próprio poder judicial, que não protege nem penaliza, como deve ser, quando se trata de questões relacionadas com a violência sobre mulheres e crianças e com a violência sexual sobre crianças e mulheres também. Dito isto, porque não, enfim, não vou alongar, porque a palavra é para os nossos convidados, eu gostaria só de recordar, tal qual como foi falado hoje de manhã, que não estamos só obrigados a responder àquilo que a legislação estabelece como missão ou objetivos dos organismos em que trabalhamos. É preciso também ter em conta todo o enquadramento geral. E o que acontece muitas vezes é que há um enorme desconhecimento do enquadramento geral. E eu já não falo da Constituição da República Portuguesa, que é um ótimo instrumento de lobby para as organizações não governamentais, como nós bem sabemos, e estamos sempre a utilizá-la e a chamar a atenção que isto não é de borla, não se aprovam princípios para depois não se levar à prática, isto não é só lip service, isto tem que se levar à ação, como verificamos que existe um enorme desconhecimento, mesmo até há bem pouco tempo, na formação dos juízes, dos vários magistrados, para dizer melhor,
de instrumentos tão fundamentais como a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. É incrível que, tendo a Assembleia da República aprovado e ratificado em 1980, se não me engano, esta Convenção, ela nunca se tenha preocupado em verificar se estamos, os diferentes governos, a levá-la à prática, e como, inclusive, não tenha sequer tido uma atitude de que favoreça a divulgação dos princípios que estão nela consagrados e que são extraordinariamente importantes para formatar políticas públicas numa área, por exemplo, como esta da violência contra as mulheres, sob a forma da captura pelo sistema prostitucional. Dito isto, vou passar a palavra ao Dr. Alves Pereira, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e a questão que lhes queríamos colocar aqui, naturalmente, é saber em que medida é que irão contribuir para levar à prática a nossa proposta de Estratégia Nacional de Prevenção e Apoio à Saída do Sistema da Prostituição. Obrigado, Ana. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos, neste caso em minoria. Cumprimentar aqui as minhas colegas de painel, a Catarina Marcelino, que já não vejo há uns tempos, mas com quem colaborei também com muito gosto, enquanto secretária de Estado, e agora também como colega aqui de institutos públicos. Também cumprimentar a Marisa Mateus e também a Leonor Salgueiro. É muito curioso, disse internamente já até entre portas, que esteja aqui nestas circunstâncias outra vez, e quero agradecer o convite de forma muito sincera, mas é muito curioso e é uma coincidência interessante, porque participei no primeiro seminário em 21 de setembro de 2018, que foi no Centro de Juventude de Lisboa, e confesso que nessa altura eu não sou católico, não tenho grande apetência em termos de crenças, também tenho que confessar isso, mas na altura, usando uma expressão popular, era um novo cristão em relação a esta temática. E na altura, por via da participação nesse seminário, tive que aprofundar, estudar um pouco o tema e, sobretudo, tentei estar muito atento àquilo que se passou naquele seminário, e confesso que foi uma iniciativa que me sensibilizou muito, que me emocionou muito também. Sou de uma geração, tenho 54 anos, sou de uma geração em que as pessoas aprendiam muita coisa na rua, aprendiam a jogar futebol na rua, mas também aprendiam muito as questões relacionais na rua, como vocês bem sabem, para quem viveu em Lisboa ou quem vive em Lisboa. E como foi dito há pouco pela Teresa, muitas destas temáticas, já nessa altura, e agora continuo a acreditar que também as coisas não se alteram tanto quanto isso, em termos de educação, de aprendizagens, funcionam muito na escola, mas funcionam também muito numa ótica de educação não formal e de educação informal, numa ótica também de formação entre pares, e levando agora aqui a conversa para uma questão mais institucional, de facto, essa também é muito a missão do IPDJ. O IPDJ, já que a Ana referiu a questão que estudou e muito bem as competências dos organismos, esta é de facto uma matriz do IPDJ, complementar de alguma forma, em termos de aprendizagens e de processo educativo, aquilo que se aprende na escola e, sobretudo, através de instrumentos de educação não formal e de educação entre pares. Daí, em primeiro lugar, dar os parabéns por esta iniciativa, pelo projeto, que tem produzido conteúdos e conhecimento muito relevante sobre esta matéria. E no que diz respeito agora mais às duas áreas de missão do IPDJ e que contributo é que pode dar em relação a esta matéria. Eu, sobretudo, trouxe aqui uma série de cartões brancos por duas razões. Porque, em primeiro lugar, vem a missão de paz, não é?
porque neste contexto nunca se sabe, não é? E, portanto, venho em missão de paz e, sobretudo, tal como aconteceu em 2018, com a perspectiva de aprender e de recolher muita informação. Que foi o que aconteceu realmente naquele seminário. E também é dessa forma que se trabalha, sobretudo, no setor da juventude. Eu também vou falar aqui de algumas questões no domínio do desporto, na outra área de missão, mas é dessa forma que se trabalha no domínio da juventude, na definição das políticas de juventude, de implementação, de acompanhamento e de prestação de contas também neste setor. Há duas palavras que são chavões para o setor e penso que não só para o setor, que é a perspectiva da cogestão, da cocriação e nas políticas de juventude costumamos dizer que não definimos políticas para os jovens, não fazemos programas para jovens, mas fazemos programas com jovens. E é precisamente isso que está a acontecer neste momento e que penso que é relevante para este trabalho que vocês têm desenvolvido, que é, estamos no processo de revisão do Plano Nacional para a Juventude. Só tivemos em 2018, pela primeira vez, um Plano Nacional para a Juventude e esse Plano Nacional foi desenvolvido precisamente, em primeiro lugar, recorrendo o mais possível a evidências, em segundo lugar, dando a palavra à população jovem e, portanto, no sentido de proporem aquilo que consideram relevante em termos de prioridades e em termos de medidas. Muito centrado nos direitos humanos e, portanto, eu estou a falar nisto porquê? Porque para vos dar conta qual é a metodologia de trabalho que existe no setor e, sobretudo, para dizer que neste momento, a porta está aberta também para sugestões que tenham a ver mais concretamente com esta temática. Nós estamos numa fase relativamente adiantada do processo de concepção. Foram desenvolvidos questionários para jovens poderem, portanto, dar a sua perspectiva sobre a próxima geração de políticas de juventude. Desenvolvemos seminários, grupos focais, mas ainda nos falta realizar um seminário nacional e uma consulta pública. E, portanto, aqui o desafio que eu vos deixo é para participarem também nesse processo. Não é fácil, mesmo que se faça um esforço muito grande e se calhar até pode haver alguma falta de eficácia da nossa parte, mas não é fácil conseguir envolver jovens, homens e mulheres que estão menos envolvidos com a atividade associativa. E, em relação a esta temática em concreto, eu acho que é determinante conseguirmos chegar a estas pessoas. Pessoas que estão menos envolvidas no mundo associativo, que participam menos nas iniciativas que o próprio Instituto desenvolve e, sobretudo, para trabalhar um tema que é um tema de nicho, não há volta a dar, portanto, é um tema que é pouco falado, infelizmente, e que carece de conhecimento muito específico. E, portanto, eu acho que era fundamental e era muito importante que tivessem a oportunidade, pessoas quer as associações que estão aqui envolvidas neste projeto, quer académicos, especialistas, peritos sobre este assunto, que tivessem a oportunidade, sobretudo que fossem jovens, de participar no Seminário Nacional para poderem também analisar aquilo que consta do plano e poderem propor algumas iniciativas. Porque, de facto, como estava a dizer, aqui a perspectiva é que o plano não seja um plano do IPDJ, não seja um plano desta área setorial do Governo, mas que seja um plano, em primeiro lugar, intersetorial e que resulte das propostas da sociedade e dos jovens, neste caso. Depois, outra perspectiva, falando aqui de algumas ferramentas que partilhei também no primeiro seminário, de que o Instituto dispõe e que, por vezes, às tantas, pode não estar a abranger domínios que são relevantes, nomeadamente este que é o tema deste seminário. Como vos disse, a perspectiva é nós, em termos gerais, quer seja nos programas de apoio ao associativismo jovem e estudantil, quer na promoção de iniciativas de ocupação de tempos livres, de apoio a projetos de voluntariado, e por aí fora, a nossa perspectiva
é evitar ao máximo que seja o IPDJ o promotor das iniciativas. E é dar a voz às organizações de juventude e às organizações que não sejam de juventude, mas que trabalhem com jovens, a desenvolver os seus projetos e não sermos nós a imiscuir-nos naquilo que é a sua livre iniciativa. Mas confesso uma coisa, costumo estar atento às temáticas dos projetos que são desenvolvidos e este tipo de temáticas aparece pouco. E, portanto, por um lado, queria deixar aqui a total disponibilidade para vos apoiar de forma direta, centralizada, nos serviços centrais, quer nos vários serviços concentrados, para apoiar organizações que vocês conheçam no sentido de preparar programas que tenham como objeto esta temática e que vocês considerem relevantes e, portanto, terem apoio financeiro, nomeadamente para os concretizar, em termos de apoio ao associativismo jovem e estudantil, e, por outro lado, também nas próprias iniciativas de voluntariado. Nós temos um programa dentro do grande chapéu do voluntariado jovem, que é o Geração Z, e a Geração Z é um programa que dá total liberdade às organizações de promoverem ações de voluntariado centradas numa determinada temática, e essas organizações é que escolhem a temática e, portanto, nós limitamos-nos a apoiar e depois, obviamente, a ajudar a concretização dessas iniciativas. E, mais uma vez, às vezes, quando começo numa ótica mais autocrítica, de perceber a qualidade e a diversidade de temas, confesso que às vezes sinto que é pouquinho, não é? Precisávamos de ir a outro tipo de temáticas e também aí, na ótica que a Teresa referiu há pouco, numa ótica de educação entre pares, por exemplo, e de trabalho entre pares, me parece haver muito espaço para surgirem propostas de voluntariado que tenham esse objeto. Bom, eu se calhar estou-me a alongar muito, não sei, senhora moderadora, e fazer a ponte rápido, 30 segundos, para o lado do desporto, porque pode aparentemente não ter uma ligação tão óbvia com aquilo que estamos aqui a falar hoje, e dar-vos nota de dois processos importantes e, portanto, deixar a porta aberta para que participem numa iniciativa que vai haver em breve. O Instituto, por iniciativa também do Conselho da Europa, recentemente esteve envolvido e está envolvido em duas iniciativas que me parecem extremamente relevantes, mais direcionadas para a igualdade entre homens e mulheres, mas, sobretudo, também em termos de prevenção da violência, sobretudo sobre mulheres. Foi o projeto All In Towards Equality Gender in Sports, e, portanto, temos neste momento uma agenda de um plano de curto e de médio prazo para promover uma maior participação feminina no desporto e, sobretudo, mais relevante, é o projeto que estamos agora a concluir, também com o apoio do Conselho da Europa, que é o Child Safeguard Officer in Sport, e, portanto, que visa criar um roadmap para a criação da figura deste Child Safeguard Officer in Sport e, dessa forma, contribuir para a redução dos abusos que existem, de todo o género. Há abusos sexuais, mas existem, como vocês sabem, abusos de outro tipo, sobretudo sobre jovens mulheres, e o seminário final deverá ser realizado ainda até ao final de novembro, e teríamos todo o gosto que participassem nesse seminário e trouxessem também as vossas ideias e os vossos inputs para este processo. E, portanto, para já, com isto termino, e depois, se houver oportunidade para responder a questões ou dar mais algum contributo, obviamente estarei disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Alves Pereira. Só duas observações, uma vez que está em processo de revisão do Plano Nacional para a Juventude, talvez esteja disponível para integrar algumas das nossas propostas nesse plano e integrar esta dimensão da igualdade entre mulheres e homens no Plano Nacional para a Juventude. Não faz sentido falar de juventude se mais de metade da juventude está ausente. A outra questão que eu só queria levantar é que é muito importante, de facto, o processo desde as bases para cima, mas também pode haver o processo top-down.
Isto é, o Instituto Português de Desporto e Juventude tem ferramentas na sua mão que lhe permite promover e incentivar a inclusão desta temática na atividade das organizações que apoia. Basta dizer, não apoiamos se não tiverem integradas essas questões. E dou só como um exemplo, quando pela primeira vez o quadro comunitário de apoio, um dos quadros comunitários de apoio, não foi o primeiro, abriu uma linha de financiamento para projetos na área da igualdade entre mulheres e homens a todas as organizações e não apenas às de direitos das mulheres. É claro que o que aconteceu foi uma corrida a estes financiamentos e uma grande dose de oportunismo é um facto. As organizações não tinham experiência nenhuma, mas como bastava incluir nos estatutos a questão da igualdade como objetivo, trataram de fazer as suas assembleias gerais, modificaram os estatutos, meteram aquilo lá dentro e concorreram. Mas a verdade é que algumas ficaram. Umas perderam-se, nunca fizeram nada. Ou até, se calhar, o que fizeram foi relativamente inócuo, ou mesmo até contraproducente, porque não tinham massa crítica nesta área e, portanto, não a souberam ir buscar tão pouco. Mas algumas ficaram e, portanto, eu estou convencida que, embora esta questão esteja ausente dos debates nas organizações juvenis ou nas organizações de estudantes, ou esteja maioritariamente ausente, não quer dizer que esteja totalmente ausente, eu não posso afirmar, não conheço, a verdade é que o Instituto tem na mão ferramentas suficientes para induzir essa mudança. E nós estamos aqui como plataforma disponíveis para ajudar o Instituto nessa função. Ora bem, agora vou passar a palavra à doutora Marisa Mateus, que é do Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e na minha pesquisa de ontem, já como estou a falar destas coisas, encontrei uma... Desculpe. Encontrei uma carta estratégica de Lisboa 2010-2024. Não tive tempo para ler as 359 páginas da Carta Estratégica, mas passei uma vista de olhos sobre aquilo que chamam os sumários executivos. Em português pode-se só chamar súmulas ou sumários, não, o executivo é um preciosismo anglo-saxónico. E, de facto, por lá não perpassa esta dimensão da igualdade. Portanto, digamos que, de facto, esta é uma lacuna gravíssima. É como se nós ignorássemos completamente o que são os comandos legais, constitucionais, do direito internacional. É como se estivéssemos aqui orgulhosamente sós nesta matéria. Não estamos. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa também tem de rever e repensar estas questões e modificar, de facto, a sua visão estratégica por forma a incluir esta questão. E, portanto, também gostaríamos de saber porque é que a Câmara, que tem sido parceira neste projeto, está disponível para nos ajudar a pôr de pé este plano de ação. Muito boa tarde a todos e a todas, que já está mais composto em termos... Todos. Exatamente. Sim, já está mais... Já. Muito obrigada, em primeiro lugar, à PPDM pelo convite que endereçou à Câmara Municipal de Lisboa e felicitar e enaltecer o trabalho que tem sido feito ao nível deste projeto, que é fundamental, e o estudo pioneiro na cidade de Lisboa nesta matéria. Vou um pouco falar do percurso da Câmara Municipal, o percurso que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito nestas matérias da igualdade e da luta contra a violência contra as mulheres, sendo que este percurso, importa dizer desde já, não tem sido um percurso solitário, tem sido um percurso feito com todas vós, com todas as organizações da sociedade civil, e com elas temos aprendido muito, com a sua postura sempre muito reivindicativa, mas muito assertiva e principalmente muito perseverante, porque muitas vezes as políticas não se coadunam muito com as necessidades imediatas das pessoas, mas
É para isso que estamos a trabalhar e cada vez mais estamos a conquistar este caminho e já muito se está a fazer e é para isso que cá estamos também a trabalhar. Eu vou começar a falar só neste percurso, dar alguns exemplos, não quero muito pormenorizar em detalhe, mas falamos assim por alto. Portanto, temos o Prémio Madalena Barbosa, portanto, desde 2009 o que se tentou fazer foi um reforço e desenvolvimento de políticas públicas locais em matéria de não discriminação, igualdade de género e direitos das mulheres, tornando essa intervenção e esta estratégia um pouco mais coerente e consistente, também numa lógica de lhe dar alguma cadência à intervenção. O Prémio Municipal de Madalena Barbosa, que é uma parceria com a Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, a dinamização do próprio Conselho Municipal para a Igualdade, que é um órgão consultivo do município para estas matérias e é constituído por muitas das associações aqui presentes e muito se deve a este Conselho Municipal muitos dos avanços a par do trabalho com a Câmara Municipal para a implementação de algumas medidas de política. O protocolo com a SIG, no âmbito destas matérias também, a orientação municipal Lisboa mais Igualdade Mais, que de alguma forma decorre da estratégia nacional e que pretende também dar uma amplitude e conferir uma coerência integrada, uma visão integrada do instrumento de coordenação nestas matérias também. Acho que sim. Temos as Conselheiras Locais para a Igualdade, uma interna, que é a doutora Cláudia Prazeres, diretora do Departamento dos Direitos Sociais, e uma ilustre conhecida de todos, a professora Luísa Peristo, investigadora sénior do SESIS. Uma grande conquista de todos nós, da Câmara Municipal de Lisboa e de todas nós, foi o primeiro Plano Municipal de Prevenção de Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017. Estava a Margarida, foi fundamental. A Margarida esteve sempre connosco, a MCV, o MAR, a APAV, ao Observatório de Violência e Géneros, que estiveram connosco desde o primeiro momento na construção e implementação deste plano municipal, que resultou, uma das medidas que foi importantíssimo, foi o inquérito municipal de violência e género, que teve a construção, não é, e a aplicação no terreno de instrumentos necessários à obtenção de informação sobre a violência doméstica e de género na cidade de Lisboa, no município de Lisboa. Todos os documentos estão no site, depois eu posso disponibilizar à PPDM o PowerPoint, que tem todos os links. Neste momento está em curso o segundo Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. A violência contra as mulheres muda um bocadinho, de doméstica e de género, 2020-2021. Temos o plano, outra grande conquista foi o Plano Municipal para a Igualdade 2021, que está consubstanciado num diagnóstico local para a igualdade de género do município de Lisboa. E a outra grande conquista aqui, em termos do Conselho Municipal para a Igualdade, que emergiu, foi uma dinâmica muito importante ao nível do Conselho Municipal para a Igualdade na construção deste plano municipal. Temos também um plano municipal LGBTI+, 2021, também construído baixo para cima, portanto, com todos os contributos das pessoas, das organizações nesta matéria. Também uma medida que já era estruturante e uma necessidade emergente, quer no primeiro plano, quer no segundo plano, que seria a abertura de uma nova estrutura especializada de atendimento às vítimas e decorrendo também desta situação de pandemia, impulsionou ou motivou que se concretizasse de uma forma mais célere. O Espaço Lisboa Mais Igualdade é uma estrutura municipal neste âmbito. E aqui, rumo à estratégia municipal de intervenção na área da prostituição.
Esta matéria é uma matéria que tem vindo a ser discutida ao longo do tempo na Câmara Municipal de Lisboa, quer na Câmara Municipal, no Executivo, quer na Assembleia Municipal. Porque, como sabem, a Assembleia Municipal de Lisboa tem aqui uma função fiscalizadora ao nível do mandato, do trabalho do Executivo, tem a competência de definir recomendações, de solicitar pareceres, de auscultar parceiros e fazendo aqui um caminho sequencial, vá mais ou menos deste rumo à estratégia municipal de intervenção da área da prostituição, aqui numa deliberação subscrita pelo grupo parlamentar do PCP em 2018, que efetua uma recomendação à Câmara Municipal de Lisboa pela promoção de políticas de apoio à reinserção social de pessoas prostituídas, que foi aprovada por maioria na Assembleia Municipal, e a não utilização do termo trabalho sexual em todas as áreas de intervenção do município. No fundo, a intenção de recentrar a ação numa perspectiva de apoio à proteção das pessoas prostituídas face à violência que sobre elas é exercida, promovendo a sua reinserção social e profissional. Através da deliberação 787 também de 2018, os vereadores do CDS, PP e PCP, foi aprovada esta deliberação, que seria incluir a matéria da prostituição no diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa, e a realização de um estudo seria primordial para se definir uma estratégia municipal de intervenção na área da prostituição em Lisboa. A deliberação em 2019, inerente à petição número 26 de 2018, uma petição formulada por algumas das organizações que aqui estão, o MDM, a Plataforma para os Direitos das Mulheres e o Ninho, designada em defesa da dignidade e prostituição não é trabalho, que foi aprovada também e recomenda a apresentação de um plano de estudo para o diagnóstico da estratégia de intervenção na área da prostituição em Lisboa. Decorrente dessa petição, em 2020, foi definido um protocolo de colaboração com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a elaboração de um estudo diagnóstico do fenómeno da prostituição na cidade de Lisboa. O estudo diagnóstico sobre o fenómeno da prostituição na cidade de Lisboa, temos a equipa de investigação, a professora doutora Sónia Frias, Dália Costa, a coordenação do professor doutor Fausto Amaro, doutora Inês Fontinha e a professora doutora Maria João Cunha. O objetivo é realizar o diagnóstico para que possamos conhecer e fundamentar esta estratégia municipal de combate à prostituição para o apoio e proteção destas mulheres, destas pessoas prostituídas. As dimensões de análise são os dados sociodemográficos, a identificação relacionar as vulnerabilidades e problemáticas associadas, a dinâmica socioespacial e identificar as respostas sociais existentes no apoio à proteção. A metodologia é uma metodologia mista, tem uma componente quantitativa e qualitativa, análise documental, questionários junto às pessoas prostituídas, entrevistas a informadores privilegiados, que se incluem também as organizações, as juntas de freguesia e outros atores privilegiados, grupos focais com pessoas prostituídas e responsáveis pelas respostas sociais e também grupos focais com a população em geral. Próximos desenvolvimentos serão a apresentação dos resultados preliminares, o relatório final e a elaboração da estratégia municipal para a intervenção na área da prostituição. O diagnóstico realizado segue um pouco esta premissa de conhecer e identificar, como já tinha referido, essencialmente em vários eixos, alguns muito semelhantes às da proposta efetuada do estudo do Exit: a prevenção, o apoio à proteção, a sensibilização à informação,
No fundo, o que se pretende é continuar este caminho que estamos a fazer em conjunto e que deverá ser feito em conjunto, uma lógica de corresponsabilidade que vise a não discriminação e a igualdade entre mulheres e homens, a prevenção e combate de todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género, violência doméstica. Eu peço desculpa, mas eu vou mesmo ler isto porque eu acho que é importante. O combate à discriminação em razão de orientação sexual, identidade, de expressão de género e características sexuais, um caminho que visa o combate à pobreza e exclusão social, um caminho que visa cooperação, corresponsabilização, a congregação de esforços com as demais entidades públicas e da sociedade civil, um caminho pela dignificação da pessoa, pela igualdade, pela não violência e pela promoção dos direitos humanos. Foi rápido. Muito obrigada. Foi bem. Muito obrigada, doutora Marisa Mateus. Esperemos que seja possível integrar também algumas das conclusões do estudo que a plataforma fez. Pelos vistos, estávamos a fazer estudos ao mesmo tempo. E queria passar a palavra, porque começámos com muito atraso, estava a ver se conseguíamos recuperar algum desse atraso, à doutora Leonor Salgueiro, que representa o Departamento de Formação Profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ora, boa tarde a todos, todas as pessoas presentes. Isto importante é sentirmos... Conseguem ouvir alguma coisa? Okay. E cumprimentar aqui os colegas de painel. Sinto-me honrada por estar aqui hoje a representar o IFP. O IFP participou nestes trabalhos desde o início, segundo o que me disseram. Eu conheci o projeto há 8 dias, devo confessar. Literalmente. Quando me disseram, vais lá fazer esta apresentação. E então, eu fui ao... Não? Ok? Já está. It's coming? Ok, então vou continuar. Portanto, estava eu a dizer que, de facto, conheci o projeto há 8 dias, fui lê-lo, fui pesquisar para perceber o que é que vinha aqui dizer e hoje vim assistir desde manhã para perceber o que é que estava aqui a fazer e digo-vos que, progressivamente, além de ser muito educativo, fui ficando em pânico, porque percebi que aquilo que tinha para vos dizer assim, mas isto não tem nada a ver com nada. Até que alguém, a dada altura, falou que se me tivessem dado um emprego e uma formação, eu não tinha entrado na prostituição. Eu disse, olha, já aqui tem qualquer coisa a ver com o trabalho do IFP. E depois, um bocadinho mais à frente, falou-se de escolhas. E escolhas, a possibilidade de fazer escolhas, tem a ver com a formação profissional e a aprendizagem ao longo da vida. A qualificação profissional está diretamente relacionada com a qualidade do emprego, com a estabilidade dos vínculos, com a segurança do emprego e permitem ao indivíduo fazer escolhas e, assim, conseguir ser um agente ativo na mudança da sociedade e da sua própria vida. Vários documentos nacionais e internacionais, e aqui refiro a alguns, põem no centro da sua preocupação a formação profissional e a aprendizagem ao longo da vida como elementos vitais para a inclusão social, sobretudo dos grupos mais mais vulneráveis. Peço desculpa. Portanto, aquilo que o IFP pode aqui e que eu vos vou falar poderá ser útil em 2 momentos para evitar a entrada das mulheres na prostituição, por lhes dar ferramentas para terem opções na vida e para as ajudar nos momentos de saída. Vou apresentar brevemente estas medidas, que depois, muito brevemente, depois ficará disponível a apresentação com os links, sendo que o IFP, enquanto Serviço Público de Emprego Nacional, com certeza deve ter ido ler, tem por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego através da execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente a formação profissional. Estas que vou falar são as que eu considero mais adequadas aqui ao contexto. Começamos pela Vida Ativa Emprego Qualificado, que integra uma estratégia de formação designada Vida Ativa Qualifica Mais,
que se destina especificamente a candidatos, candidatas com baixas qualificações. O objetivo da vida ativa é proporcionar uma resposta de qualificação que permita a aquisição ou a valorização e certificação de competências que permitam um rápido regresso ao mercado de trabalho ou a inserção no mercado de trabalho, bem como a construção gradual de um percurso de formação. Os objetivos desta medida são, então, aumentar o nível de qualificação profissional e escolar dos adultos, melhorar os níveis de empregabilidade da população ativa, incentivar que as pessoas aprendam ao longo da vida e que seja possível obterem gradualmente uma qualificação profissional. A concretização desta medida faz-se através de percursos de formação modular, com base em unidades de formação de curta duração, que permitem a aquisição de competências de base tecnológicas, competências pessoais e empreendedoras. Os percursos de formação são complementados com formação prática em contexto de trabalho. Podem também ser desenvolvidos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, que vou falar um bocadinho mais à frente. Portanto, destina-se, de um modo geral, a pessoas com mais de 18 anos, que estejam inscritas nos serviços de emprego ou serviços de emprego e formação profissional, independente das habilitações que tenham. E, no caso, o Vida Ativa qualifica mais, concentra-se em 2 grupos. Os adultos que tenham o 4º ano completo e o 6º ano por concluir, e os que já completaram o 6º e têm ainda o 9º por concluir. Este programa organiza-se em percursos de formação que podem variar entre as 25 e as 300 horas de duração, sendo que no Qualifica Mais tem obrigatoriamente que ter 300 horas de formação. Se houver formandos com habilitações abaixo do 4º ano, podem ser desenvolvidas formações em competências básicas, de literacia, de matemática, de competências sociais, que lhes permitem depois ter acesso aos percursos de nível 2, que são o equivalente ao 9º ano. A certificação das UFCDs é feita no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações, isso é transversal a todas as medidas que vou falar, podendo existir certificações totais ou parciais, se for feita apenas uma parte do percurso ou se o mesmo for concluído. Passando então ao RVCC, que é o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, RVCC para os amigos, de que falei há pouco, consiste num processo de obtenção da certificação profissional ou escolar, ou ambas, através da valorização das aprendizagens feitas ao longo da vida. Se tiveram atenção no slide anterior dos objetivos da vida ativa, reconhecem o que está ali escrito, porque é basicamente a mesma coisa. O objetivo é sempre aumentar o nível de qualificação, melhorar os níveis de empregabilidade, incentivar a aprendizagem ao longo da vida. O RVCC destina-se a adultos que tenham mais de 18 anos, que não tenham uma qualificação profissional e que tenham, de facto, adquirido experiências e competências fora dos contextos formais de aprendizagem. O objetivo deste processo é, de facto, reconhecer e valorizar tudo aquilo que a pessoa aprende nos mais variados contextos da sua vida. O processo é desenvolvido em 310 centros Qualifica no país, que podem ser serviços de emprego ou não, e a demonstração de competências, desculpa, é feita com acompanhamento de técnicos especializados. A pessoa não é propriamente entregue a si própria, tem técnicos especializados que ajudam a fazer esta demonstração. E no caso do RVCC escolar, vamos comparar as competências demonstradas com os referenciais de competências-chave definidas para o nível de habilitação que a pessoa se está a candidatar. E no caso dos profissionais, com base nos referenciais de competências definidos no Catálogo Nacional de Qualificações. Qualquer uma destas comparações pode dar origem a uma certificação total ou parcial, e no caso de ser total, permite obter uma certificação profissional ou o diploma escolar de equivalência, que pode ir desde a 4ª classe, primeiro ciclo do ensino básico, até ao ensino secundário. E, caso seja uma certificação parcial, isto é identificado no plano pessoal de qualificação e que permite depois a pessoa fazer formação e continuar e obter a sua certificação mais à frente. Prosseguindo para os cursos EFA, mais uma vez temos como objetivo elevar os níveis de habilitação escolar e profissional da população ativa. Mais uma vez, destina-se
adultos com mais de 18 anos. Isto porque os adultos com mais de 18 anos, basicamente que a escolaridade obrigatória vai até aos 18 anos, portanto nós não podemos receber ninguém que não tenha completado a escolaridade obrigatória. E nos cursos EFA, e estávamos aqui a tarde inteira para eu vos explicar como é que os pormenores todos, mas basicamente temos EFA escolar, que permite completar mais uma vez desde o primeiro ciclo do ensino básico ao secundário, os de dupla certificação que permitem em simultâneo fazer as duas coisas, e o EFA profissional para quem já tem o 9º ano ou o secundário e faz apenas a vertente profissional. Portanto, podemos ter aqui até cerca de 20 percursos possíveis, consoante a escolaridade de entrada e aquilo que a pessoa vai sair. Resumindo, temos esta possibilidade de combinar vários percursos e várias saídas profissionais. Temos depois também os cursos de português, língua de acolhimento, porque uma das questões que também se abordou, falou-se da questão dos migrantes, e muitas vezes o problema é que a pessoa não tem, de facto, capacidade, não sabe falar português, não tem capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa. E estes cursos de português, língua de acolhimento, têm este objetivo de dar esta capacidade de expressão para que seja facilitada a integração social e profissional na sociedade portuguesa. Estes migrantes podem, por exemplo, também fazer um processo RVCC e adquirir uma certificação escolar, adquirir uma certificação profissional. Estes cursos, mais... Aí? Cidadãos migrantes? Isso. Não, um bocadinho para trás. Esse. Mais uma vez temos os cidadãos migrantes como destinatários, com mais de 18 anos, empregados ou desempregados, que não tenham, de facto, a língua portuguesa como língua materna e que não tenham as competências básicas, intermédias ou avançadas de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas. Passamos aqui brevemente portanto, podemos ter este tipo de cursos, os 4 tipos. É feito um diagnóstico prévio para saber onde é que a pessoa se enquadra, se é um utilizador elementar ou independente. E, finalmente, deixar a nota de que todas estas modalidades de formação que aqui referi, com exceção do RVCC, prevêem apoios sociais para os formandos. Portanto, as pessoas que integrem esta formação, estando desempregadas, têm direito a uma bolsa de profissionalização, bolsa de material de estudo, bolsa de formação, subsídio de transporte, subsídio de alimentação, subsídio de acolhimento, subsídio de alojamento. Não é assim também em pacote, portanto, isto depois é avaliado caso a caso, mas têm estes apoios sociais que lhes permitem frequentar as ações e ter um enquadramento financeiro. Termino mesmo com a referência de que o IFP, tendo como missão combater o desemprego, estará sempre disponível para acolher quem precisa de apoio, nomeadamente a formação profissional, para melhorar as suas condições de acesso ao mercado de trabalho e garantir um sustento e uma vida digna para si e para os seus. Obrigada. Muito obrigada, doutora Leonor Salgueiro. Pode-se deduzir, portanto, da sua intervenção que o Instituto de Emprego e Formação Profissional está disponível para ajudar a pôr em prática as medidas que estão previstas neste nosso plano estratégico, no eixo 5, valorização e capacitação. Exatamente. Muito bem, muito obrigada. Passo a palavra a seguir à doutora Catarina Marcelino, que é vice-presidente do Instituto da Segurança Social. Muito obrigada, Ana Cocelo. Eu queria agradecer, antes de mais, à Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres por estar aqui hoje a falar sobre este tema. Posso-vos dizer que ao longo da minha vida tenho sido muito assediada pela Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres sobre este tema, muitas vezes. Tenho tido muitas discussões sobre este tema e não podia deixar de hoje estar aqui e dar o contributo enquanto representante da Segurança Social, porque agora estou de vice-presidente da Segurança Social e, portanto, tentando vestir esse papel, mas também não despindo o papel da minha vida e da minha reflexão sobre o assunto. Queria cumprimentar a mesa, o painel. Queria cumprimentar também o painel anterior, que foi extraordinário. Tivemos aqui uma deputada, a Cristina Rodrigues, que tem feito de facto um trabalho interessantíssimo e empenhado no Parlamento nesta matéria, mas está ali atrás também a deputada Elsa Paes, que queria cumprimentar, que também se tem empenhado bastante no tema e que é presidente das Mulheres Socialistas e, portanto, é bom saber que no Parlamento
há mulheres, e é importante dizer mulheres, porque eu acredito que se não houvesse mulheres, e as cotas têm muita responsabilidade, se não houvesse mulheres, provavelmente estes temas não tinham o espaço que hoje têm na política portuguesa, e isso é de saudar. Posto isto, e tenho 8 minutos, tenho que ser muito rápida, mas não posso deixar de vos dizer que ontem estive numa conferência, por acaso não tenho participado em muitas coisas sobre a igualdade, mas ontem estive numa conferência sobre território e igualdade de género. E uma investigadora que lá estava, a Margarida Queiroz, começou por dizer que o primeiro espaço de território é o nosso corpo, quando se fala de género. E, de facto, eu lembrei-me da Conferência 2, porque nós estamos a falar aqui, e queria saudar também a Maria José Núncio por ter feito este trabalho com histórias de vida. Eu sou licenciada em Antropologia e, de facto, é uma metodologia que na Antropologia se usa muito. E as histórias de vida têm uma riqueza e uma profundidade que outras metodologias não têm. E tenho a certeza que associada às histórias de vida também estavam metodologias feministas e isso enriquece certamente este estudo, não desfazendo outros estudos mais sociológicos, mas certamente tem uma dimensão mais aprofundada do tema que tem que servir para a reflexão. E eu estava a pensar nesta questão que a Margarida Queiroz ontem falou, da nossa relação com o corpo, da forma como o corpo é um território e quando se fala de prostituição é um território que é utilizado por outros. Eu estava a pensar que, de facto, nós, quando falamos de prostituição, estamos a falar daquilo que é a evidência maior da utilização das mulheres numa sociedade patriarcal, em que o modelo capitalista é aplicado na sua vertente máxima. E isto, de facto, tem que ser a base do pensamento, porque nós, quando falamos de prostituição, estamos a falar em Portugal, estamos em Lisboa, mas a prostituição é universal. E há, de facto, uma mercantilização do corpo de mulheres, de meninas, de homens que, do ponto de vista do valor social de um patriarcado, têm menor valor. Basta ver as notícias que há neste momento sobre a Igreja Católica, para nós percebermos que há, de facto, aqui um trabalho de fundo que as feministas têm que fazer cada vez mais e que temos que passar desta sociedade patriarcal a uma sociedade pós-patriarcal. Mas eu não vos venho fazer um discurso ideológico, mas não sou capaz de não dizer isto, porque eu sinto isto e acho que é isto que nos tem que mover e tenho a certeza que é o que move esta sala. Mas como é que nós fazemos este combate? Esta é a grande questão. Isto sou eu a não despir o meu papel de ativista e de mulher de causas, não é? Como é que nós fazemos este combate? E eu acho que este combate se faz, acima de tudo, sobre aquilo que aqui se falou hoje, e ouvi várias vezes, ouvi a Teresa Alvarez, o Carlos Pereira falou, penso que de manhã também se falou, muito sobre a educação. A educação, o trabalho com os jovens e as jovens, e é sem dúvida verdade. Eu posso partilhar convosco que houve aí um período da minha vida em que há escolas falar sobre igualdade de género e cidadania, e que eu tinha uma pergunta-chave. Portanto, nós íamos falando com os jovens, aquilo ia fluindo, a conversa, e tudo estava bem, tudo mais ou menos estava bem. E eu tinha uma pergunta-chave. E qual era a minha pergunta-chave? Um rapaz que namora com muitas raparigas ou uma rapariga que namora com muitos rapazes é a mesma coisa? E o debate começava aí. E isso tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui hoje a falar. E tem tudo a ver com a educação. E a educação para a cidadania, a educação sexual, a educação para a igualdade tem que ser levada a sério e tem que ser aprofundada. As sementes estão lançadas, mas é preciso aprofundar. E é preciso aprofundar a questão da educação sexual, na perspectiva da educação pelo respeito, como aqui já foi dito, da educação por aquilo que é a relação para além da questão física do sexo. E que combate a masculinidade tóxica, porque no que nós estamos aqui a falar é de uma perspectiva de masculinidade tóxica. E nós temos que a combater, porque ela não é só negativa para as mulheres, ela é negativa para as mulheres, para os homens, ela é negativa para a sociedade. E eu acho que este é o grande foco. Mas nós podemos investir na educação e temos que investir na educação e eu acredito que no nosso país finalmente se começa a construir um modelo de educação para a cidadania, mas não podemos ir só por aí.
Nós temos que atuar junto dos fenómenos e dos problemas. Nós temos que atuar junto das pessoas que estão nesta situação. Nós temos que atuar junto do fenómeno. E um plano nacional é, de facto, um impulso muito importante. Porque nós sabemos que, quer na violência doméstica e de género, quer no aborto, foi a legislação e foram momentos fortes do ponto de vista político e legislativo que trouxeram mudança. Antes do crime ser público, estou a olhar para a Margarida Martins, com quem trabalhei muito nesses muitos anos idos, nós sabemos que não tem nada a ver com o que é hoje, e foi o crime público que alterou toda a estratégia da política pública, que é disso que eu supostamente venho falar, é de política pública. A política pública precisa de impulso de cima, porque a Ana estava a dizer, e é verdade, nós nos nossos institutos podemos promover a política, podemos promover alguma mudança, mas tem que haver uma orientação política, e por isso, de cima. E isso é fundamental. Aqui na Câmara de Lisboa também se falou daquilo que é o trabalho da Assembleia Municipal, o trabalho do Executivo Municipal. Esse impulso de cima, ele é fundamental para promover a mudança depois nos serviços públicos, a orientação da política pública. Mas isto não significa que nós não possamos, nos nossos serviços, nos nossos institutos, promover a mudança. Eu sou vice-presidente de uma casa altamente conservadora. Ficam sempre todos muito zangados comigo, mas é a verdade. A casa é conservadora. E temos que promover a mudança nesse conservadorismo da casa. E onde é que está o conservadorismo? No tipo de projetos e de respostas sociais que a Segurança Social tradicionalmente apoia, para falar na área da intervenção social. Porque depois também queria 2 minutos só para falar na área da proteção social. Na área da intervenção social, das respostas sociais, do apoio às pessoas mais carenciadas, do apoio às famílias, a visão é muito conservadora. Mas nós temos um instrumento na nossa política de cooperação com instituições de solidariedade social ou equiparadas, que são os protocolos inovadores. Nós, para além dos acordos de cooperação típicos que fazemos e que temos, por exemplo, na área da violência doméstica para as casas-abrigo, são típicos, não é? Estão tipificados, há uma nomenclatura que diz quais são. Há uma figura que se chamam protocolos inovadores. E através desses protocolos inovadores nós podemos fazer projetos, apoiar projetos, desenvolver medidas que façam a diferença. E eu acho que é por aí que nós temos uma janela de oportunidade. Nós precisamos de internamente perceber no atendimento social quem são as pessoas que temos à nossa frente. Mas se houver um plano nacional, uma política pública que vem de cima, estruturada, obviamente que nós caminharemos mais rapidamente para o objetivo. E eu defendo que as mulheres que se prostituem têm que ter a oportunidade de ter uma saída. Elas têm que ter essa oportunidade. E hoje nós não temos uma política pública, nem as medidas do IFP ajustam-se, mas têm que estar integradas em alguma coisa. Não é? A Segurança Social tem estas possibilidades, mas tem que estar integrada em alguma coisa. A educação fala sobre a educação sexual, mas tem que ter esta dimensão integrada. O Instituto de Juventude vai ter um plano, mas tem que ter esta dimensão, por exemplo, esse trabalho pelos pares integrado. A política de combate à prostituição, nesta perspectiva de direitos humanos, porque é disto que nós estamos a falar, direitos humanos inalienáveis e indivisíveis das mulheres e das raparigas, é disto que estamos a falar. E estamos a falar de uma realidade que não pode, em circunstância nenhuma, ter relativismo cultural a sobrepor-se aos direitos humanos. E isto é o referencial da Constituição e é o referencial internacional de todas as convenções que Portugal assinou. Portanto, nós temos que ter esta base e esta base tem que vir, de facto, do poder político para baixo. Agora, nós podemos fazer a nossa parte. Eu todos os dias tento fazer a minha parte. E estamos completamente disponíveis na Segurança Social para falar com as organizações e tentar implementar projetos de formação dentro da Segurança Social para estes públicos-alvo completamente disponíveis. Agora, é preciso um plano nacional e as mulheres têm que ter direito a uma saída. As mulheres têm que ter direito a um projeto de saída e temos que perceber que estas pessoas muitas vezes têm um rendimento mensal, isto agora ainda à terra e à realidade de cada pessoa. As pessoas têm a vida organizada em torno de um rendimento.
E, portanto, para saírem desta realidade, mesmo já para não falar de coisas mais complicadas que já aqui foram faladas, e não sou a melhor pessoa para falar da questão das redes e da questão do tráfico, pronto, já pondo esses aspectos um bocadinho, que já se falou e eu não sou, de facto, a melhor pessoa. Mas mesmo do ponto de vista do seu rendimento, elas, para mudarem de vida, têm que ter um projeto de vida. E isto tem que ser trabalhado com as pessoas e o Estado tem que apoiar. Portanto, esta questão do plano de vida, eu acho, e de um plano nacional, que tem que ter a dimensão da prevenção e a dimensão da reparação do fenómeno, por um lado, e por outro lado, ter também esta dimensão mais política por trás que enquadre tudo isto, e parece-me a mim que o Governo está em plenas funções e, portanto, aquilo que a Cristina Rodrigues hoje aqui disse ainda pode ter caminho, porque o fim do ano é só dia 31 de dezembro, e acredito que sim, e tenho a certeza que estarão a trabalhar para isso. Agora, esta questão é importante, mas depois há outra, e eu vou-me calar com isto, que é a questão da proteção social. É que as pessoas que estão na prostituição não têm proteção social. Porque eu concordo que não é trabalho, que estou completamente de acordo, não é trabalho. Nem pode ser encarado como tal, porque no dia em que for encarado como tal, as questões dos direitos humanos são todas elas postas em causa. Mas elas têm que ter proteção social. Uma mulher que se prostitui, que não faz descontos para a Segurança Social, pode inscrever-se numa coisa que se chama Seguro Social Voluntário, como qualquer pessoa pode. Mas isso só lhe dá direito a uma pensão no fim da vida, e uma pensão muito pequena, aos 66 anos e 6 meses. Mesmo que não desconte, também tem direito a uma pensão social, que se calhar nem vale muito a pena descontar na perspectiva da pessoa, porque ela vai ter uma pensão social. Mas uma pensão social não dá para viver. Uma pensão social não dá para viver. E depois, com a pensão social, pode pedir o complemento solidário para idosos. E com isto tudo fica com um rendimento à volta dos 450 euros por mês. Ok? Na velhice, então e até lá? E a doença? E se sabemos que a prostituição é uma atividade em que muitas vezes as pessoas têm que deixar de a praticar muito novas, porque o corpo já não vende. E, portanto, vão ter que desistem. E quando não desistem, também, segundo li no estudo, o valor baixa. Não é? Elas conseguem menos rendimento financeiro. Se calhar estou a dizer disparates e estou completamente disponível. Pronto, e estou completamente disponível para isso. Mas o que estou a dizer é numa perspectiva, acredito, positiva da proteção das pessoas. Agora, as pessoas têm que ter direito, e pronto, se calhar disse um grande disparate, e se disse peço desculpa. Agora, a verdade é, as pessoas têm que ter proteção social. E tem que haver uma maneira de, enquanto não conseguimos que esta estratégia resulte para todas as pessoas que se prostituem, na minha opinião, têm que ter proteção social. Não é descontar para as finanças, não é isso que eu estou a dizer, não é pagar impostos. É ter proteção social, é ter da parte da Segurança Social garantia que têm proteção. E eu acho que a Segurança Social também tem que ter a capacidade de fazer o caminho, de encontrar um modelo que se ajuste a esta realidade. E esse também é um grande desafio da parte daquilo que é a proteção social, que é o sistema que tem mais a ver com a questão das pensões e dos subsídios por doença, por maternidade, todos esses subsídios. Esse trabalho tem que ser feito, as pessoas têm que ser feito internamente, e esse plano nacional também devia ter esta dimensão. A dimensão da proteção social, que é uma dimensão que na Segurança Social, como sabem, é grande parte daquilo que é o nosso sistema previdencial, o nosso sistema de solidariedade, onde uma medida desta natureza se integraria, como se integra o rendimento mínimo garantido, a prestação social única para as pessoas com deficiência, a questão do complemento solidário para idosos. Tinha que haver, dentro do setor da solidariedade, uma prestação, uma medida que, no fundo, respondesse às necessidades de proteção social destas mulheres que não merecem, em circunstância nenhuma, como cidadãs portuguesas, ficarem desprotegidas. E era isto que queria dizer, e se calhar disse um grande disparate, peço desculpa. Obrigada, Catarina Marcelino. Registámos a existência desses protocolos inovadores para, eventualmente, no futuro, falarmos sobre projetos para esta área.
Eu já estamos muito atrasadas, mas não queria deixar de abrir aqui um espaço de debate, porque senão não faz muito bem. Eu sugeria, se a mesa estivesse de acordo, que recolhêssemos as questões todas e depois respondêssemos em conjunto às questões, está bom? A minha pergunta era para a Marisa. Pegando um pouco o ponto que todos levantaram hoje em vários momentos, de fato, como a colega da Uninho levantou, estabelecer um modelo que haja sobre a questão da prostituição e sobre reparação e sobre prevenção vai muito mais do que aplicar uma multa. Como também a Cândida levantou mais cedo, muitas vezes central na saída das mulheres da prostituição está a questão da habitação. Não é? Aliás, está central na violência que as mulheres sofrem em todo lado, da violência doméstica, dos abusos dentro de casa e fora na prostituição, ou seja, dentro do mundo privado e dentro do mundo público, digamos assim, não é? E como a Catarina levantou, a questão da renda, porque fazer as formações, por exemplo, do IFP é uma coisa, mas as pessoas precisam de renda hoje para viver, elas não podem esperar 30 dias para cair o salário e aí tudo bem sair da prostituição. Me parece que esse é o painel, um dos painéis mais importantes que teve hoje, porque são as questões que atravessam, é a juventude sobre educar para que se previna, mas também o emprego, também a seguridade social, e nesse sentido, pronto, deu uma volta gigante, me perdoa. Ia perguntar sobre o estudo que a Marisa mencionou, da Câmara de Lisboa, que, não falo isso para atacar, mas até onde eu tenho conhecimento, talvez esteja errada, saiu bastante atrasado, não era uma coisa que estava prevista antes, e veio no segmento de uma proposta que surgiu na Câmara de Lisboa de criar uma safe house na Mouraria para que as pessoas se prostituíssem, que é uma coisa, não vou me prolongar. Então, qual é a previsão de que se implemente? O que a gente pode esperar desse estudo, como estabelecer precedência para os outros conselhos? Estou levantando isso porque, apesar de todas as medidas que mencionamos aqui, normalmente é muito comum, na Europa de modo geral, e provavelmente nos outros países também, continentes, a prostituição é maioritariamente imigrante. E, normalmente, as questões, por exemplo, mulheres portuguesas também são uma boa parcela em Portugal, como é óbvio, mas, provavelmente, quando vão em outros países, são sobre-representadas do que em Portugal, propriamente. Assim como brasileiras também estão sobre-representadas em Portugal. E aí a minha pergunta é nesse sentido, porque, normalmente, a gente tem esses programas, tem o IFP, tem a Segurança Social, e pessoas migrantes não têm acesso à informação para ir atrás desses programas, fora a marginalização que pessoas na prostituição já sofrem, que é uma barreira a mais para elas procurarem ajuda. Portanto, quando é divulgado esse estudo, quando ele é implementado, o que a gente pode esperar em termos de precedência para trabalhar a nível das políticas públicas? Essa era a minha pergunta. Mais alguma pergunta? Não é uma pergunta, é só... Está a funcionar? É só para a Catarina Marcelino, da Segurança Social, da maneira como eu reagi. Se calhar percebi mal, mas falou que as mulheres vão avançando na idade, são menos atrativas para a prostituição. Foi isso que disse? Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, pronto. Então, sabe quantas mulheres de 50 e tal anos são obrigadas a se prostituir para pagar uma renda ou para dar comida? Sim, mas não percebeu bem, mas eu já explico. Se calhar não percebi e peço desculpa pela minha reação. Agora, tudo isso que vocês falaram, eu peço imensa desculpa, é tudo muito bonito na teoria. Eu gostava de ver isso na prática, porque como aquela menina, que eu tenho 56 anos, acabou de falar, a verdade é essa, porque uma pessoa que não tenha formação, mas que precisa de uma casa, como é que ela vai? Vai à Segurança Social, ao Instituto, vai pedir ajuda para a renda, e vão-lhe dar. Eu gostava de ver isso tudo na prática, porque há muitas que vivem em caixotes de lixo virados ao contrário. Portanto, eu acho que a minha ideia não é duvidar dos vossos projetos, ainda bem que eles existem, mas é irem à rua e olharem diretamente para todas estas mulheres que vivem na rua, vivem na miséria. É só isso. E peço desculpa para a minha reação. Não, eu já lhe explico, já estamos de acordo. Olá, desculpem, eu não vou fazer nenhuma pergunta, vou só responder aqui a algumas questões levantadas, porque o Ninho trabalha com o IFP, trabalha com a Segurança Social e trabalha com as várias respostas. E, portanto, juntamente com o IFP e graças à Segurança Social, nós damos resposta à questão da habitação. Nós temos um lar, não é o ideal, gostaríamos que as mulheres não precisassem de lá estar, mas têm essa oportunidade.
Temos também oficinas com o objetivo de lhes oferecer formação para virem para o mercado de trabalho. As oficinas são ainda num âmbito protegido. Depois temos um protocolo ótimo com a Câmara Municipal de Lisboa, em que as nossas mulheres trabalham de uma maneira protegida nos jardins da cidade e, portanto, também estão protegidas e continuam a ser acompanhadas por nós. Portanto, a realidade é que todas estas instituições já nos apoiam a nós e apoiam todas as mulheres que nos chegam. Se chega, não. Se há muito a fazer, sim. Mas a verdade é que temos que dizer que somos muito apoiados, temos um acordo atípico, alguns deles estão a ser revistos agora, e por acaso gostava de falar consigo sobre isso. Mas a verdade é que, apesar de sermos todos um bocadinho académicos e que estarmos aqui a levantar questões, a verdade é que já somos muito apoiados, já se faz muito, o que é de louvar, e trabalharemos para continuar a ajudar cada vez mais mulheres a sair desta situação. Obrigada. É para aqui. Cá estou mais uma vez. Só ouvi falar de mulheres hoje. Só cá estive à tarde. Mas é assim, então, e responsabilização? E prender quem deve ser preso. E conter o tráfico. E como é que nós temos, todos nós, telemóveis, não sei quantos aparelhos, todos altamente potentes, consegue-se ver uma folha de uma árvore, uma floresta que está doente, mas não vemos tráfico. Não vemos tráfico de seres humanos. Não conseguimos parar, a Europa não consegue parar tráfico de seres humanos. Como é que é possível? Como é que é possível? Entram por barco, entram por aeroportos, entram não sei por onde, e nós não conseguimos ver. Portanto, nós temos que falar de responsabilidade, nós temos que falar dos Estados, nós temos que falar da União Europeia, nós temos que falar desses serviços todos que nós pagamos, que andam por aí, e que não são eficazes. Não são eficazes. Por outro lado, respondendo aqui um bocadinho ao Dr. Carlos Pereira, que no fundo eu generalizaria a todas as entidades públicas, têm que ter indicadores. Ou seja, não só têm que introduzir as questões de igualdade, não só têm que introduzir os direitos humanos sempre que financiam projetos, o dinheiro público tem que estar com indicadores de direitos humanos e, portanto, tem que ser monitorizado. Ou seja, não basta só criar os jovens e as associações de jovens, que são bem-vindas, estarem só a fazer coisas que eles gostam e que são importantes. É preciso utilizar esses mecanismos e esses meios para criar pensamento, para fortalecer. Portanto, há muita coisa. Bastaria entrar com indicadores, bastaria entrar com a exigência de que tem que responder. No fundo, esta iniciativa ou este projeto vai responder a que direito humano? À promoção da igualdade, à promoção do respeito, à promoção de outra coisa qualquer. É preciso fazer ou seja, está tudo montado. Eu não estou a dizer que faltam coisas propriamente em Portugal, a questão é como, portanto, não é? Ou seja, falta-nos precisamente esse salto qualitativo do Estado se apropriar dos instrumentos a que está vinculado. Porque se fizer isso, há uma mudança significativa quase em tudo. O progresso que nós vemos agora, que a Câmara, por exemplo, estava a partilhar a colega da Câmara, a questão é como é que estão as outras câmaras no país. Nós aqui assim estamos cá, vamos fazendo lobby, vamos reunindo e vai-se fazendo uma viagem. Mas se estão a ver ONGs, por exemplo, ao longo do país, há câmaras adormecidas, há zonas do país completamente adormecidas. Portanto, nós temos que ter as políticas públicas, nós temos que exigir a questão da adoção dos direitos humanos ligados aos dinheiros públicos, nós temos que exigir isto tudo, portanto, e temos que responsabilizar. Eu sou a favor da alteração da Constituição da República Portuguesa, que tem uns artigos que diz que o Estado se responsabiliza, digamos, por todas as decisões do aparelho de Estado. Ao fazer isto, minimiza e infantiliza os agentes do Estado, protege-os de quase tudo, porque mesmo que vão a Tribunal Europeu, somos sempre nós
o nosso dinheiro a pagar as indenizações porque a operação não correu bem, porque o prédio caiu, porque houve um acidente qualquer, e ninguém dos agentes que esteve envolvido nesses processos é responsabilizado. Portanto, o mundo da responsabilização tem que vir para cima da mesa e tem que haver mecanismos de monitorização. Brita. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário quando estamos a falar dos jovens e também uma pergunta. É porque se vê um novo fenómeno. No meu país, Dinamarca, muitas jovens entram no que se chama sugar dating, papá de açúcar. Que significa que elas são entre 18 e 25 anos, têm que ser muito novas, e os homens são da idade. E não pagam necessariamente dinheiro, mas pagam prendas, restaurantes, hotéis, estar em spas com eles, etc. E este está com um crescimento enorme. E as raparigas, como os homens, dizem: mas isso não tem nada a ver com prostituição. Não somos prostitutas. E os homens: não, eu compro amizade, há um entendimento. E eu sei que na Suécia também este fenómeno cresceu, e eu penso que as autoridades agora definiram como prostituição. Mas isso é como um novo corrente. Eu gostaria de saber se este também existe em Portugal. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Helena Fernandes, sou assistente social na equipa de intervenção ERGT. Viemos de Coimbra também aqui para participar neste seminário, porque também somos parceiros deste projeto e penso que iremos também participar no projeto piloto. E realmente essa é uma das nossas principais dificuldades no dia-a-dia. Eu estava aqui a ouvir as políticas e as medidas e realmente no dia-a-dia nós temos esta dificuldade. Ainda que também tenhamos acordo atípico com a Segurança Social, que tenhamos algumas medidas de emprego que nos ajudam na nossa plataforma de emprego protegido também a contratar algumas pessoas para poderem ter uma resposta quando efetivamente querem sair e nos pedem ajuda para isso, porque como vocês sabem, provavelmente não é todos os dias que nos chegam ao gabinete de atendimento ou que na rua encontramos pessoas que nos dizem: eu quero sair disto. É verdade que algumas medidas chegam, mas não chegam. E não chegam sobretudo para as utentes que encontramos e que estão em situação ilegal e que não têm proteção nenhuma, querem se regularizar e é pescadinho de rabo na boca de não tenho autorização de residência, não consigo emprego porque não tenho autorização de residência, e fica difícil ajudar estas mulheres que têm filhos e às vezes vêm com eles ou trazem-nos depois, que estão de alguma forma desprotegidas. E para nós é muito angustiante. Eu estava-me a lembrar de uma situação em concreta que temos atualmente, que pedimos um apoio à Câmara nas medidas da pandemia, dos apoios que tem de emergência, e que a utente está com alguns meses de renda em atraso porque ficou com depressão nesta pandemia, não consegue trabalhar. Conseguimos que ela pedisse uma baixa, porque por acaso até descontava e fazia recibos verdes. Conseguiu a baixa, ela hoje foi à junta médica, não sei se lhe vai ser renovada, mas está nesta situação e está há 3 semanas também à espera de um pedido de um apoio social da Câmara para pagamento das rendas, para ela ter realmente uma habitação onde se possa restabelecer, onde possa recuperar a sua saúde psicológica sobretudo, e onde possa ter o seu porto de abrigo para poder, e é como ela nos diz: eu não quero voltar a isto, mas não havendo resposta, nem ela sabe como é que vai voltar, não é? Porque é o que ela diz, não é o dinheiro fácil, mas é um dinheiro rápido que às vezes permite pagar uma renda, não é? E que realmente se apresenta perante toda esta vulnerabilidade e toda esta situação de pobreza, não só económica, mas também de saúde, como a única alternativa. E ela própria diz que nem sabe como é que o vai fazer, mas tem que fazer alguma coisa, já que ninguém faz nada por ela. E nós realmente gostávamos de ter respostas, gostávamos de ter apoios
para poder, nestas situações em que as pessoas realmente estão a pedir um pedido de ajuda de saída, podermos dar uma resposta efetiva e podermos dizer, olha, temos isto para ti, ou temos... E não temos. E às vezes sentimos mesmo de pés e mãos atados e de como elas, muitas vezes, amordaçadas nesta rede de não respostas e de não alternativas de saída. Obrigada. Um dos problemas, de facto, é a agilidade. Não há pouca agilidade e flexibilidade no funcionamento das instituições. As pessoas não têm... Na generalidade do nosso país há uma fraca cultura organizacional e de responsabilização e muitas vezes os recursos disponíveis não são rendibilizados como deveriam, nem aplicados no momento certo quando deveriam ser aplicados. Não havendo mais perguntas, eu vou passar à mesa para responder e começo por... Não é? Começa por ali. Então, começando por aqui. Margarida, muito obrigado pela pergunta. Este tema é um tema altamente entusiasmante e eu gostava de ter uma conversa longa com todas e com todos e deixar um desafio que é encontrarmos um espaço para, no Centro de Juventude de Lisboa, prolongarmos a conversa sobre estas temáticas. É o espaço do IPDJ dedicado por excelência aos direitos humanos e, portanto, enfim, para não estar... Hoje, de facto, não dá para prolongar muito mais. A pergunta é muito importante por duas razões. Porque, em primeiro lugar, por uma questão de síntese de discurso, eu se calhar perdi um bocadinho na eficácia e centrei a minha intervenção mais na ótica de empoderamento das pessoas, das organizações, nomeadamente organizações relacionadas com os direitos das mulheres. E, portanto, não falei tanto dos programas de iniciativas do IPDJ, precisamente para transmitir esta abertura e foco na construção das políticas. Isso não quer dizer que não exista uma série de iniciativas, por iniciativa própria do IPDJ, direcionadas para esta temática. Também fugi um bocadinho do tema da igualdade de género para focar mais naquilo que é menos trabalhado e assumir essa situação que tem a ver com as questões da prostituição, concretamente. Agora, em termos de igualdade, eu não sei se a Catarina era secretária de Estado nessa altura, mas temos o Prémio Jovens para a Igualdade, que era atribuído de 2 em 2 anos, atualmente é anual, e que visa precisamente distinguir as boas práticas promovidas pelas associações de jovens, no sentido de promoverem a igualdade de género nos seus projetos. Temos também uma secção muito grande, e é grande não por iniciativa do IPDJ aí, no Plano Nacional para a Juventude. Portanto, tem um capítulo muito, muito grande, porque as áreas setoriais tomaram essa iniciativa de propor medidas promotoras da igualdade de género em quase todas as políticas nacionais. Obviamente, muitas propostas pela Comissão para a Igualdade de Género e pela Secretaria de Estado para a Igualdade e para a Cidadania, mas não só. O próprio IPDJ também, nas propostas relacionadas com as políticas no domínio do desporto e da juventude, também a boa parte das medidas, por acaso, tem a ver com questões de igualdade. E em relação aos indicadores, portanto, uma questão é o desafio de se promover uma iniciativa, outra questão é, há uma figura profissional que eu não referi aqui, lá está por economia de palavras, que são os técnicos de juventude, ou Youth Work. Nós estamos a fazer, vamos organizar em breve, até ao final do ano ou início de janeiro, uma reflexão e um debate para implementar o processo de Bona, que foi o último contributo da União Europeia em relação a esta atividade, e gostávamos muito de contar com a vossa participação na Convenção Nacional que vamos fazer, para introduzir também este tema e trabalhar soluções que tenham a ver com estas temáticas. Mas em relação aos indicadores, dar esta informação. Todas as medidas que fazem parte do Plano Nacional para a Juventude estão alinhadas ou com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou com a Estratégia Europeia para a Juventude, ou com o Pacto Ibero-Americano para a Juventude, e também com o Plano Nacional, com o Plano de Juventude para a CPLP.
E, para além disso, todas têm metas e indicadores. Não há nenhuma medida que não tenha meta e indicador. Portanto, a sociedade, a comunidade, tem toda a oportunidade, ao longo do ciclo de vida de 4 anos que tem o plano, de comparar qual era o estado inicial e qual é o estado final. Outra fonte interessante de informação tem a ver com aquela iniciativa que eu referi, o projeto feito em colaboração com o Conselho da Europa, que tem a ver com a promoção da prática desportiva feminina e que precisamente se centrou no seguinte: fazer um levantamento nas 34 modalidades olímpicas em Portugal, em função de 4 dimensões da participação feminina, incluindo a comunicação social, como é que trabalha o tema da igualdade ou não, os dirigentes, como é que é feita a distribuição, quantos dirigentes são masculinos e femininos, enfim, uma diversidade muito grande de dimensões, e existe um dashboard com todos os indicadores a nível europeu, incluindo o dashboard da situação de Portugal, e, portanto, há de ser possível, daqui a algum tempo, quando fizermos uma atualização desse estudo, comparar qual era a nossa situação nessa altura e aquilo que vai ser no futuro. Portanto, podemos ir mais longe, obviamente, mas existe um conjunto muito alargado neste momento de indicadores e, sobretudo, aquele instrumento que é mais poderoso, que tem a ver com o Plano Nacional para a Juventude, todos têm indicadores. Bom, outra questão importante, dizer que quer a revisão do regime jurídico de apoio às associações juvenis, quer todos os programas de apoio no âmbito do desporto, sofreram alterações no sentido de majorar ainda mais os apoios que são atribuídos em entidades que ou promovem atividade dirigida a mulheres ou promovem a igualdade de género nos seus órgãos sociais. Portanto, também não referi isso, não haveria tempo para estar com esses detalhes. Muito obrigado. Mas deixa falar, deixa a Marisa falar. Ela quer falar. Marisa. Alice. Obrigada pela questão, é muito pertinente. Mas o que eu queria dizer é que em 2009, como falei, que a Câmara começou a desenvolver algum projeto de uma forma mais estruturada, nós não tínhamos respostas, por exemplo, como a Bolsa de Fogos para vítimas de violência doméstica, que hoje temos, e são cerca de 60, neste momento, 60 fogos disponíveis. Não tínhamos, no âmbito do Programa Municipal de Acesso à Habitação, um fator de ponderação em que é valorizada a questão de se a pessoa é vítima de violência doméstica, se a mulher é vítima de violência doméstica. Há muita coisa, há muitos aspectos a melhorar. Este caminho tem que ser feito, e este estudo diagnóstico que estamos a promover tem essa intenção. Tem a intenção de conhecer para podermos, de alguma forma, definir as medidas e as ações e os projetos que tenhamos que desenvolver, e numa lógica integrada. Haverá aqui contributos ao nível da Câmara, por exemplo, ao nível do Plano Municipal de pessoas em situação de sem-abrigo, ao nível do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, ao Plano Municipal dos Migrantes, que também estamos a desenvolver, e também ao Plano Municipal da Igualdade, entre outros planos e outras medidas, outros projetos que estamos a promover e que ainda iríamos promover, porque este é um caminho, é como falava. Mas parece pertinente também falar um pouco há um instrumento que a Câmara tem, que as organizações têm ao seu dispor, que é o Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa, em que as organizações podem candidatar projetos de intervenção social no âmbito das mais variadas áreas. Neste momento estamos a apoiar um projeto da área da prostituição, das Irmãs Oblatas. Portanto, é possível desenvolver, e o apoio municipal a
este nível, apoio financeiro. Temos também o apoio às famílias, que é feito um apoio pecuniário imediato, que é o Fundo de Emergência Social para Agregados Familiares, portanto, é feito através de uma delegação de competências que a Câmara faz às juntas de freguesia, mas que nós monitorizamos e acompanhamos muito próximo. São respostas possíveis, às vezes para situações imediatas, mas cada vez mais temos que procurar diversificar as respostas, torná-las mais próximas das pessoas, e é para isso que nós estamos a tentar a percorrer este caminho, que tem que ser convosco, obviamente, mas é essa a nossa pretensão e a nossa aspiração. Eu ia responder à questão, mas acho que a jovem que pôs a questão, entretanto, saiu. Não sei se... mas, de qualquer maneira, fica a informação. De facto, a formação profissional requer que se comprove uma determinada habilitação para se poder ter acesso. No entanto, as modalidades que eu falei são aquelas em que é possível entrar sem esse comprovativo, porque prevêem entradas em que a pessoa não tem nada e que faz uma avaliação e uma certificação inicial daquilo que tem e é colocada num determinado patamar. Portanto, é possível, em algumas medidas de formação, entrar sem ter documentos que comprovem a habilitação. É melhor verem, em situações concretas, fazerem um contacto com o Serviço de Emprego da zona e verem para aquela pessoa em particular o que é possível fazer, mas lá está, o RVCC, o EFA permite ter este movimento de entrada sem habilitações. E para terminar, eu gostava também de deixar aqui esta noção de que a formação profissional e os programas de emprego não são propriamente a primeira coisa que a pessoa deve fazer quando sai do sistema. Primeiro tem que se equilibrar, porque senão também não consegue fazer formação. Está bem? Isto é bom, é muito bom, é excelente, se calhar, ou para evitar que entrem, se tiverem essa oportunidade nas pessoas com quem trabalham, ou num momento mais à frente em que a pessoa já se estabilizou, porque senão também não vai a lado nenhum e não funciona. Obrigada. Bem, em sistema ultra rápido, a dizer o seguinte, quanto à questão das migrações e da tradução para várias línguas daquilo que são as medidas, eu acho que isto é muito importante. O ACM tem feito um bom trabalho. Posso dizer que na Segurança Social, o que tem a ver, por exemplo, com o NICE na hora, medidas que são muito úteis às pessoas migrantes, nós temos feito um esforço muito grande, junto com o ACM, de ter as medidas numa linguagem simples traduzida. Às vezes o site da Segurança Social não é amigável, eu reconheço, mas temos feito esse esforço e, portanto, existem. Temos que fazer mais, mas o papel das organizações é reivindicar e o papel do Estado, já me ouviram dizer, algumas pessoas a dizer isto muitas vezes, o papel do Estado, e nem sequer é propriamente o dos serviços públicos, é mais do sistema político, é ir até onde pode ir. E esta é a dinâmica da democracia e neste caminho se fará, e eu tenho a certeza que chegaremos lá um dia todos e todas juntas, mas pronto. Quanto à questão da idade, eu se calhar expliquei mal. O que eu queria dizer, e acredito que conheço a rua, trabalhei com pessoas sem abrigo, fiz trabalho de rua, não sou daquelas pessoas que nunca esteve no terreno, eu sou mesmo uma mulher de terreno, quem me conhece sabe. Eu lembro-me de uma coisa que era, eu lembro-me de dar comida às pessoas sem abrigo, era voluntária há uns anos, e no Rocio, das coisas que me faziam mais confusão, eram mulheres prostitutas com alguma idade, que diziam, era o testemunho delas, que tinham dificuldade em arranjar clientes e que tinham que procurar este tipo de ajudas porque não tinham comida, ele era mesmo comida. E isto, o que eu queria dizer não era nada ofensivo, eu sei que há mulheres com idade a prostituir-se, o que eu queria dizer é que a proteção social tem que começar mais cedo. Pronto, só para me explicar, porque eu não me foi explicar e foi talvez da melhor forma. Queria dizer também que... quanto à questão da responsabilidade que a Margarida falou, eu acho que isto tem muito a ver com o sistema político. Acho que isto tem a ver com legislação, tem a ver... Claro que as instituições têm que se responsabilizar para aquilo que fazem, mas as medidas políticas depois também têm que ser consequência. Eu dou-vos um exemplo, aquela questão da análise retrospectiva dos crimes de violência doméstica, que eu acho que é uma medida que nos permite perceber de onde é que vêm os problemas, que nos permite identificar do ponto de vista dos serviços
e muitas vezes dos serviços públicos onde estão os problemas, mas depois não há consequência. Portanto, eu acho que a gente tem que melhorar isso e estou de acordo, mas é um caminho que se também tem que fazer. E quanto aos indicadores, há uma coisa que o Carlos falou, quase todos os planos têm indicadores, eu acho que têm todos é outro problema. Para já, às vezes, os indicadores são os mais fáceis de depois responder e dizer que foram cumpridos a 100%. A gente procura sempre um indicador mais fácil. E depois tem outro problema, não tem medição de impacto. E isso é que a gente tem que fazer o caminho, é para a medição de impacto dos indicadores. E isto é um caminho de cultura de planeamento em Portugal. Somos muito bons a diagnosticar, a planear, vamos sendo capazes, mas falta-nos este salto da medição de impacto. Depois só dizer, por fim, que deixar aqui 3 sugestões muito rápidas. Quando fizerem o próximo encontro, chamem a administração interna, muito em particular o CEF, ok? O ACM, porque as migrações têm tutela política e têm um serviço público e, portanto, também me parece importante. E a Justiça. A Justiça não é o Ministério da Justiça. É mesmo assim, tipo o Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura, assim esses. Tragam-nos a Ordem dos Advogados, tragam-nos à discussão, porque essa dimensão é muito importante, porque a Justiça também tem que vir cá. Tem que vir aqui porque há aqui uma questão, desculpa, eu falo por escrevelos, mas é mesmo só a notazinha final, é que há aqui uma questão muito importante, é que este caminho só se faz com uma ação política na Assembleia da República. Nós temos um problema com a questão da prostituição. A prostituição não é crime. É bom, porque as mulheres não são incriminadas. Mas vocês agora perguntem lá, se quando foi do aborto, não houvesse mulheres na barra do tribunal, não houvesse parteiras e médicos na barra do tribunal, o caminho tinha sido aquele? Eu não sei se tinha. Há um vazio de dimensão. É assim, não se fala do assunto, não é crime, não. Quando é crime é como foi falado aqui, ligado a outro tipo de crime, associado a outro tipo de crime, porque não é crime. Portanto, há aqui uma dimensão política que eu acho que a Assembleia da República está a fazer o caminho, e os programas eleitorais, porque provavelmente vai haver eleições, são um caminho muito importante e muito interessante para as organizações não governamentais espicaçarem o poder político. Só queria responder aqui a uma questão da Catarina Marcelino para dizer que tanto o ACM como o Ministério da Administração Interna, através da Polícia Judiciária e do CEF, faziam parte da Comissão de Acompanhamento do projeto.